tudo isso que você faz pode ajudar muito o empreendedor. Processos é uma coisa que muita gente tem muita dor. E eu sei disso porque, não só pela lei do CNPJ, eu já percebi isso. Inclusive, foi um dos cursos de mais sucesso na história dos lançamentos aí que a gente fez. Porque a gente vê o empreendedor refém do negócio. Enquanto ele é lá autônomo, trabalhando, ele está super bem. Aí ele começa a pegar um clientinho, outro, precisa contratar. De repente, ele está lá preso, refém, sem ganhar dinheiro. Porque quando você trabalha sozinho, é até fácil ganhar dinheiro, porque você está vendendo sua hora. Agora, quando você começa a crescer um pouquinho, você traz custo fixo, não consegue escalar e crescer porque você está preso, refém aos processos que você não criou, e aí aquele negócio, você não ganha dinheiro, tá tendo problemas, não tem vida, abandona a família, coisas aleatórias. E que vão minando a confiança do empreendedor, até o fazendo acreditar que talvez nem vale a pena empreender. E muito empreendedor está nisso, nesse limbo. O que você poderia falar para essas pessoas, pensando nesse empreendedor começando mesmo, esse microempreendedor, que tem lá 3, 4 funcionários, ou ainda é sozinho, mas que vende sua hora, com todo esse teu know-how de metodologia ágil, esse know-how de replicar esse conhecimento, querendo ou não, você abre várias empresas, porque cada projeto que você faz é quase uma empresa, cara. Você contrata uma pessoa, vai lá, contrata e sócios diferentes, e recruta, e monta processo, dependendo do ambiente. Cara, você está criando um negócio. A Deep é um vetor de negócios em lugares diferentes. Então, sua vida é isso. Qual dica que você daria pro... A gente fez uma live lá no comecinho da Lei do CNPJ. Eu vou até reviver, vou colocar o link da live aqui, para quem quiser assistir, que a gente falou bastante disso. O que você daria de dica para o empreendedor, assim, de parte mais técnica? Como começar a desenvolver processo? Um cara que está preso na operação, o que você poderia dar de luz para ele? A primeira coisa que eu diria era contratar um bom contador, um bom advogado. Alpha Crux. Um bom contador, um bom advogado. Porque quando você tem um bom contador... Acabou de aparecer o Alpha Crux, já até sabia, já está ligado aqui. Um bom contador, um bom advogado, você está construindo o futuro. E aí não é um contador caro e nem um advogado famoso, mas é uma pessoa que esteja do seu lado. Porque o que eu sempre falo, contador e advogado não é aquele que repete a lei, porque isso eu sei ler. É aquele que senta do seu lado e fala, dentro disso que você está fazendo aqui, como é que a gente faz dentro da lei e de um jeito que seja rentável para a sua empresa. Sólido, né? Para não cair se estiver errado. Sólido e que te acompanhe no futuro e tal. Então, isso é uma coisa que eu digo que é importante. Não precisa ser caro, mas tem que ser alguém parceiro. É isso. Que vai transformar a regra no negócio. Perfeito. Legalmente. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é entenda seus clientes. Por menor que você seja, pode ser um micro. Se você ouve seus clientes, você vai virar o que você quiser. Ninguém precisa ser gigante. Você tem que ser feliz no seu negócio. E o cliente dá o feedback. Bom ou ruim. Sem falar. Exato, Às vezes, assim, eu falo, presta atenção no tom de voz, no que a pessoa está falando, o que ela faz quando você fala uma coisa. Porque às vezes você está falando, a pessoa fala, só um pouquinho aqui eu vou responder isso aqui. Muda de assunto, porque aquele assunto lá não estava interessando. Então, sempre olha o que seu cliente quer, traz novidade, porque hoje em dia 2 coisas são importantes, experiência e novidade. Todo mundo quer uma experiência importante. Então, se o seu negócio é uma padaria, como que ela é limpa, como que ela apresenta direitinho as coisas? Pode ser um pão que você faz por dia. Você pode vender brigadeiro. Como que você vai trazer experiência nisso? E aí, o que fecha esse negócio é o propósito. As pessoas querem comprar propósito. Eu vi um vídeo no Instagram ontem que o cara vendia todos os pães em 5 segundos. Mas, né? Não lembro quanto tempo, mas em minutos. Super rápido. E por quê? Porque a vizinhança ficou sabendo que a mulher dele estava doente, que ele precisava cuidar dela. Caraca. E aí, ninguém estava falando do dinheiro, estava falando do tempo. Do tempo de cuidar do outro. Então, qual é o seu propósito enquanto empresa? Se você não tem propósito nenhum, muda de negócio, sabe? Top. Porque você tem que ter propósito. Porque aí nunca vai ser trabalhar muito, nunca vai ser esse cliente é chato, nunca vai ser eu não aguento mais, nunca vai ser eu ganho pouco. Porque todo empresário ganha menos do que gostaria, porque está investindo sua vida ali. É isso aí. O medo não tem preço. Então, se a gente vai colocar preço no medo, a gente sempre vai ganhar pouco. Todo empresário tem que fazer todos os papéis. Eu era diretora de um grupo financeiro, eu saí e fui cuidar da empresa. Eu nunca tinha ido no correio. Porque eu botava lá e alguém levava para mim. Sim.
E aí eu fui no correio e pensei, pô, tô aqui no correio perdendo meu tempo. Depois falei, não, posso entender como os clientes do correio se comportam. Entender o processo do correio. Tá aprendendo em todo lugar. E pensar em como que eu melhoro o meu. E aí, falando do processo, o processo tem uma coisa que eu sempre tenho críticas, vocês me conhecem bem, de coisas que todo mundo gosta de fazer. Eu não gosto de benchmark, por exemplo. Eu não gosto porque eu acho que é uma maneira que as pessoas têm de estudar pouco, de assumir pouco os seus próprios riscos e de copiar uma coisa que não vai funcionar na empresa dela. Porque às vezes também não tá funcionando no concorrente. E outra, nem pensei nisso. É. Porque a pessoa sempre conta uma história mais bonita do que ela é. Exato. É. E o indicador nem sempre é real. Não que isso seja ruim, mas o que eu gosto do benchmarking? Depois que você sabe um pouco do que você quer, deixa eu entender o que as empresas fazem para eu complementar. Agora, assim, deixa eu ir lá, ver o que todo mundo faz e eu vou fazer igual. Não funciona. Porque cada empresa é uma empresa, cada cliente é um cliente, cada funcionário é um funcionário. Então, eu não aconselho isso. Eu aconselho, assim, que a pessoa saiba quem é o cliente dela. O benchmarking é o seu cliente. Porque ele te fala aquilo que ele quer. O benchmarking é você executar o seu processo. E o que é um bom processo? Aquele que você foi lá do lado da sua equipe e fez. E anotou, e contou o tempo. E contou quanto você produz naquele tempo. E viu como é que podia fazer melhor. Aí você vai pesquisar aquele detalhe daquele processo para melhorar. Porque não é procurar na internet e falar como é que é o processo de lavar copos. Nem explica. Cada do jeito certo. Cada um vai falar de um jeito diferente, é. Então, vai lá, lava o copo. Lava várias vezes. Tem um negócio que eu esqueci o nome tecnicamente, daqui a pouco eu lembro, mas que é você fazer várias vezes a mesma coisa. E o Ayrton Senna fazia isso, porque nesse livro que eu li, fala dele como exemplo, e o Guga também como exemplo, do tênis. Pra vocês verem como que a gente vai ficando velho, né? Porque eu falei Guga, falei, nossa, essa pessoa sabe quem é. E aí, fazer várias vezes a mesma coisa faz com que você tenha ideias de como repetir isso e de como repetir diferente, ou até de automatizar, por exemplo. Então, eu normalmente penso assim, como que é o seu processo? Vai lá e faz o seu, primeiro. Depois, você vai pegar e vai ver como que eu posso melhorar o meu. A hora que você estiver no máximo do seu, você vai falar qual é a etapa que está mais tirando valor de mim. É essa. Aí, sim, deixa eu ver como que o mercado faz. Aí você vai... Porque senão você também nunca inova. Você sempre vai fazer aquilo que todo mundo faz. O arrozinho com feijão. Quando eu comecei a trabalhar com áreas de vulnerabilidade, as pessoas falavam assim, você é exótica, né? Não sou exótica. Eu gosto de trabalhar com isso. E aí hoje as pessoas falam, ai, que máximo. Exato. A diferença do louco pro gênio é o resultado. Então no começo você era exótica, a louca. Agora que você tem resultado, você é a gênia.